Esperamos que seja proveitosa, né? O assunto que nós vamos trabalhar aí nesses 3 domingos aí que virão, hoje e mais 2, no mês de julho. Antes de mais nada, vamos falar com o Pai, vamos orar e falar com o nosso Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos permitiu estar aqui. Te agradecemos, Pai, pela noite que o Senhor nos concedeu de descanso, por permitir ao Pai levantarmos pela manhã e caminharmos até a Tua casa. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, Tu és o único Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E por isso nós estamos aqui, Pai, na Tua casa, nesse local dedicado ao Senhor, para Te adorar, para prestar culto e para aprendermos também daquilo que é a Tua palavra, do Teu propósito e também da Tua vontade. Ó Deus, que a Tua bênção esteja sobre nós e que a Tua bênção esteja sobre aqueles que porventura ainda estejam a caminho, que o Senhor possa trazê-los também em paz. Fica conosco, Senhor, porque sem o Senhor, de fato, nada podemos fazer. Queremos e precisamos depender do Senhor em todas as coisas. E nesse momento queremos também estar dependendo do Senhor. Somos fracos, somos pequenos, somos falhos, mas acreditamos que o Senhor pode nos ajudar, nos capacitar e nos abençoar nesta manhã, Pai, apesar das nossas limitações. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. O assunto de hoje, que eu vou trabalhar com os irmãos, é um assunto que ele é carregado de paradigmas, carregado de visões, às vezes um tanto quanto montadas, encaixadas, colocadas em quadradinhos e repetidas ao longo do tempo. Nós vamos falar sobre evangelismo. Nossa, mas evangelismo? A gente já falou tanto sobre evangelismo. Quem aqui já ouviu falar de evangelismo alguma vez na sua vida? Ok. Quantos de nós aqui praticam evangelismo de fato? De fato. Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Então, nós percebemos que a maioria da igreja ela não cumpre aquilo que é o propósito de Deus, evangelizar. A maioria de nós, muitos de nós, vivemos uma religiosidade que muitas vezes foge àquilo que Deus quer. Mas por que esse termo evangelismo? Vejam, evangelizar significa alguma coisa que nós vamos discutir depois. Uma igreja, ela cresce como? Como a igreja cresce? Sim, se ela não proclama, ela não cresce. Vamos pegar de novo o nosso exemplo. Da nossa igreja, vi 2 pessoas que levantaram a mão, 3. Vamos falar de 2. Então, a nossa igreja depende dessas 2 pessoas para poder crescer. Está correto o pensamento ou está errado? Então, de 29 membros, nós dependemos de 2 ou 3 para que essa igreja cresça. É isso? Está correto o raciocínio ou não? A lógica? Sim? Então, se depender da maioria da igreja, nós vamos ficar como estamos. Está correto? Ou está errado? É raciocínio, é lógica. Nós estamos sendo aqui bastante razão. Então, de 29, tiramos aí 2 ou 3, sobram 26, que aguardam pessoas se converterem, sem que isso aconteça por acaso, do nada. Puf, me converti. É mais ou menos isso, não? Ou estou errado? Minha forma de pensar. Tem lógica isso? Sim, ok. Aí vem a pergunta: por que você não evangeliza? Então, fala com alguém do seu lado aí. Por quê? Pergunta para alguém do seu lado, por que você não evangeliza? Pergunta, pode perguntar. Vocês estão separados aqui, ó. Pode sentar os 2 juntos ali, que nós vamos fazer algumas dinâmicas juntos aqui.
perguntaram já por que você não evangeliza, ou se você evangeliza, vamos descobrir os motivos. Quais são os motivos? Já conversaram aí? Já? Já? Quem quer falar por que não evangeliza? Hã? Não, eu perguntei assim, você evangeliza? Não estou dependendo do outro, o outro é um outro caso, falando de mim. Você evangeliza? Esquece a pessoa. Esquece, mas você tentou? Então assim, você tenta. Você tenta. Tá, a gente vai falar da outra pessoa depois. Eu tento. Com qual frequência? Você tenta evangelizar todas as semanas, todos os dias? Ou não? Ou é uma vez assim, de vez em quando? Se é que. O que mais? Por que a gente não evangeliza? Vergonha. Vergonha. Jesus falou que aquele que não confessar diante dos homens, eu também não confessarei diante do Pai que está nos céus, diz Mateus, não é isso? Vergonha. Por que mais você não evangeliza? Por quê? Medo. Vergonha, medo. Tá. O que mais? Falta o domínio da palavra. Tá. Vamos colocar assim? Falta de conhecimento da palavra. Vergonha, medo, falta de conhecimento da palavra. Fato, muita gente tem medo mesmo, porque não sabe responder. O que mais? O que mais? Além dos três. Vergonha, medo, falta de conhecimento da palavra. Vocês foram ensinados a evangelizar? Sim? Não? Quem não foi? Quem não foi ensinado a evangelizar? Então todo mundo aprendeu. Sim? Todo mundo aprendeu. Mas alguma coisa te impede de evangelizar. Existem também os argumentos do outro lado que são muito hábeis e muito para ele, né, para a pessoa, muito forte, muito exato, e aí às vezes. Nos inibe. Isso. Ok. Não saber responder. Pedro fala sobre isso, né? Para que vocês saibam, Timóteo também fala sobre isso, não é isso? Que maneja bem a palavra da verdade, que não tem que se envergonhar, não é isso que ele fala de Timóteo? Então nós vemos o seguinte, a responsabilidade de evangelizar é da igreja de Jesus, ou não? Ou é dos mormons? Dos TJ? Dos católicos? É deles a responsabilidade? Não, é quem? É de quem é então? Se não é deles, é minha. Se não é deles, é minha. É sua. Ok. Por que essa questão do evangelismo? No dia 26, estamos nos preparando para recebermos aqui, talvez 20, 30, 40 pessoas, não sei o número, que passarão o dia inteiro daquele dia 26 para fazermos o trabalho de evangelismo por nossa igreja. Então eles virão até a Igreja Batista Pedras Vivas, os irmãos das nossas igrejas irmãs virão, junto conosco, né, porque a gente não terceiriza, aí nós vamos fazer evangelismo. Ok. Ainda não sei os métodos, não sei ainda, estou desenhando algumas estratégias e tal. Então, como eu posso evangelizar? Agora, se eles vêm, e se vier pessoas a se converterem, nós temos um outro problema, discipular. Não adianta só evangelizar, é necessário também discipular. Eu não fui discipulado. Eu não passei pela experiência de discipulado.
A nossa igreja, os batistas, eles têm um pouco de dificuldade com o discipulado, de trabalhar com a pessoa durante um tempo, mesmo após a sua conversão, que é um assunto que nós vamos tratar também no último dia. Então, na nossa perspectiva, a nossa maneira de entender as coisas, evangelismo e discipulado andam juntos. Eles estão entrelaçados, certo? Não é como tirar discipulado de um lado e evangelismo do outro, eles estão juntos, estão numa mesma corrente. Então, se a gente for pensar dessa forma, de que eu tenho medo, tenho vergonha, não sei manejar bem a palavra da verdade, não sei responder aquilo que a Bíblia fala, nós temos um grande problema. O grande problema qual é? Nós não somos crentes de verdade, no sentido de ter a palavra de Deus de verdade. Nós não conhecemos a palavra de Deus. Ou sim? Porque se você conhece a palavra de Deus, você não vai ter medo. Ou estou errado? Se você conhece, você não vai ter medo. Não, porque está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Se você tem medo, também é um outro problema. Porque está dependendo de você mesmo. E a gente não pode depender da gente mesmo. Então é um outro problema. Vergonha também é um outro problema. Por quê? Porque eu estou tendo vergonha daquele que me salvou. Se eu tenho vergonha daquele que me salvou, o que ele vai achar de você? Ou de mim? Quarto, Jesus disse lá em Mateus, quando ele falou para os seus discípulos, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse foi o que ele mandou fazer. Nós fazemos? Obedecemos? Você obedece isso? É uma pergunta. Você tem a resposta? Você obedece, sim ou não? Então, veja que nesse caso o problema não é lá fora. Eu tenho problemas comigo mesmo. Com a minha formação espiritual, com o domínio da palavra de Deus, o conhecimento da palavra, saber manejar a palavra, ter domínio da palavra, saber depender de Deus, saber do poder que há em Deus e depender desse poder e não de mim mesmo, não da minha sabedoria. Então nós percebemos que, de fato, cada vez mais, menos os crentes conhecem a palavra de Deus. Conhecem na superficialidade, não na profundidade. A gente já falou sobre isso aqui nos nossos cultos de encontro com Deus. A superficialidade de dizer, eu conheço a palavra de Deus. Talvez até conheça, mas a prática, a praxis, a teoria, 10, prática 0. Então eu tenho que auxiliar o quê? Teoria com a prática, prática com a teoria. Então eu não posso ser apenas ouvinte, como diz Tiago, eu tenho que ser o quê? Praticante. Senão, eu conheço a palavra de Deus, você a pratica? Você a vive? Essa é a pergunta. Então nós percebemos sim que há muitas barreiras quando a gente fala de evangelismo. Tem gente que não gosta de ouvir isso. Tem gente que foge disso porque cobra-se uma responsabilidade que ela não quer assumir, apesar dela saber. Então ela muitas vezes ignora, ou faz de conta que não é com ela, como a gente fala, se faz de demência, né? Finge demência, não é isso? Igual na escola, quando dá aula, tem aluno lá que fica assim, né? Fingindo demência. Tem muito crente que finge demência. Não é comigo. Não, é com você sim. É comigo sim também. Então, da mesma forma que eu estou falando para você, estou falando para mim também, tá? Dentro desse contexto. Também é fato, irmãos e irmãs, que há pessoas que evangelizam brincando. A pessoa tem uma facilidade tão grande de falar, de comunicar com outras pessoas,
que isso é impressionante. Eu invejo isso, se eu posso usar essa palavra. Eu invejo. E eu tenho minhas dificuldades, que são várias. Pensa que eu sou perfeito? Não sou. Uma delas é, se eu pudesse andaria com uma plaquinha, né? Igual meus filhos, assim, não fale comigo. Não dê bom dia. Né? Às vezes eu entro na cidade e as pessoas, bom dia. Agora eu já me acostumei, até respondo. Mas em São Paulo não tem esse negócio de você falar bom dia. Entra no metrô e fala, oh, bom dia, gente. Todo mundo vai, né? Fala, esse cara está doido, um ônibus. Você não vai falar bom dia para o motorista do ônibus, para o cobrador. Você não fala bom dia para ninguém. Cada um é na sua casinha, não é isso? Vai falar para o policial. Então não tem essa questão assim. A gente vive num mundo meio... Até os vizinhos a gente nem conhece. É o mundo que nós vimos. Então não fale comigo. Não puxe conversa. Então é o mundo do silêncio, comparado ao mundo de falar, de se aproximar das pessoas, que isso é um problema. Então na cidade que nós moramos, existe uma, entre aspas, uma facilidade maior de você falar bom dia para as pessoas, sim ou não? Sim, diferente de uma grande metrópolis. Você pode falar bom dia. Normalmente se você pega uma fila, e fila a gente gosta de fila, né? Pobre gosta de fila, né? Você sempre pode puxar um assunto com as pessoas puxam o assunto com você, não é isso? Principalmente os mais velhos, né? Que gostam de falar. Você quer ver alguém que gosta de falar? São as pessoas mais idosas, gostam de falar, comunicar. E assim, então é possível a gente conversar e falar um pouco sobre isto. Porém, o que acontece é justamente isso, nós temos o grande problema, vamos falar do primeiro grande problema. Nós não chegamos nas pessoas. Vocês vão concordando ou discordando comigo. Se discordar, você levanta a mão e diz, pastor, discordo nesse ponto por causa disso, disso e disso. O primeiro grande problema, que é algo que nós começamos a perceber, é a sociedade mudou. A sociedade é a mesma de 20 anos atrás? Não. A sociedade é a mesma de 10 anos atrás? Não. Uma vez falando com um grupo de pessoas lá do ABC, inclusive o pastor Tomé e outros lá, a gente começou a falar sobre missão urbana. Aí eu fui convidado para falar a contribuição para missões urbanas. Se vocês forem na minha cidade, a maioria das pessoas mora em condomínios. Todo mundo sabe o que é condomínio. Aquelas torres, né? Nós temos um apartamento lá numa torre de 7 torres. Cada torre tem 18 andares. Cada torre e cada andar, 4 apartamentos. 7 torres, 18 andares, 4 apartamentos, eu acho que dá 400, 500 apartamentos lá dentro desse condomínio. Você pode chegar lá e bater na porta dos 500 apartamentos? Não. Você consegue entrar no condomínio? Não. Você consegue distribuir folhetos em todos os... Não. Você não pode. Então como é que eu alcanço 500 pessoas que eu não posso ter acesso físico? É uma pergunta. Oi? Não entendi. Fica lá de fora, esperando o portão, né? A maioria sai de carro, vidro levantado, né? Nunca se abaixa o vidro de São Paulo, né? Vidro levantado o tempo todo. E escuro, para não ver quem está dentro. Então, nós temos um problema que é o quê? Construir pontes com as pessoas. Então, se as pessoas hoje têm dificuldades, nas periferias, quanto mais pobre a pessoa, mais fácil você ter acesso a ela. Isso é fato. Eu acho que ninguém aqui já andou dentro de favela em São Paulo. Alguém já andou dentro de favelas? Eu acho que ninguém, né? Favelas, né? Irmã Fátima. Se você anda dentro de favelas, hoje chamado comunidades, é muito fácil você entrar nos barracos. É muito fácil.
As pessoas até te convidam a entrar na casa dela, que o chão é de terra, né? Não tem piso. Aí é no caso de Santos, né? Lá de Santos é assim. O esgoto correndo ali, céu aberto, ali do lado. Aquelas crianças todas descalças, né? Com aqueles barrigões enormes de verme dentro, né? Escorrendo o nariz. É assim? É assim. Vocês não veem isso, mas isso existe. Então, construir relacionamentos significa que para eu hoje alcançar pessoas, eu tenho que repensar tudo aquilo que eu aprendi do passado, em termos de evangelismo. Aquele evangelismo que nós fazíamos quando era lá da mocidade, né? Que fazíamos todos os sábados, que a gente batia nas portas, isso quase não rola mais. Porque as pessoas não vão te atender. Ou se atender, o que você quer? Ah, eu vim falar de Jesus. Pum, bate a porta e fala não. Então, nós temos que repensar o evangelismo, sim, mas de maneiras diferentes. Quebrar paradigmas, sair do casulo, sair daquele modelo que talvez você tenha aprendido, e eu também, que hoje não funciona mais. Porque a sociedade mudou, as pessoas estão em mudança, a sociedade está em transformação, né? Cultural, uma transformação digital, uma transformação onde essa nova geração que vem, a sociedade futura vai ser bem diferente da nossa, e não tem como impedir isto, faz parte do processo de transformação, para pior ou para melhor. Então as coisas vão mudar, as coisas estão mudando. Então eu tenho que adaptar o evangelismo àquilo que Paulo falou. Paulo diz assim: fiz-me fraco para ganhar quem? Os fracos. Fiz-me forte para ganhar os fortes. Fiz-me judeu para ganhar os judeus. Fiz-me gentil para ganhar os gentios. Procurando o quê? De todas as formas e maneiras, conforme ele disse, o que? Alcançar as pessoas. Vocês lembram dessa frase de Paulo? Paulo fala isso. Ele se adaptava à circunstância. Então, não existe um modelo de evangelismo perfeito. Existem modelos adaptáveis às situações. Se nós formos evangelizar a galera da Zona Sul de São Paulo, lá no Capão Redondo, Jardim Nakamura, Jardim Ângela, Aracati, Capão Redondo, aquela galera da Zona Sul, gente, eu vou chegar lá com um evangelismo diferente de um evangelismo daquele dos Jardins, Higienópolis, Moema, Campo Belo, que ele também não é igual de Brasilândia, na Zona Norte, Limão, Freguesia do Ó, são situações totalmente diferentes entre elas. Então, eu vou chegar lá com Apocalipse 16, com o pastor Lu, falando numa linguagem diferente. Vamos pegar um exemplo claro disso. Uma igreja neopentecostal chamada Bola de Neve. Já ouviram falar da Bola de Neve? Né? Eu conheci muito bem a Bola, eu trabalhei dentro do Bola de Neve durante uns 2, 3 meses, trabalhei lá dentro da Bola, lecionando para eles, né? O Rina, ele era um batista, quando ele saiu e montou a Bola. A mãe do Rina conheci, ela trabalhava no Colégio Batista nosso ali em Perdizes. Então, a Bola de Neve, ele começou como? Pregando Jesus para quem? Alguém sabe? Os noias, mas antes dos noias, surfistas. Não é isso? Tanto que lá no púlpito tem o quê? A prancha. Não é isso? Tem a prancha de surf lá. Beleza. Aí o Rina começou a pregar para surfistas, ganhando surfistas onde? Nas praias. E aí os surfistas foram se convertendo. Aí ele começou a pregar para o pessoal lá de Trindade,
Trindade é entre Ubatuba e Paraty. E lá os surfistas são todos nóia. E aí ele começou a dizer, então, eu tenho uma droga melhor do que essa que vocês colocam na veia. Aí a galera, opa, que droga é esta? Já os nóia, opa, né? Igual a música do Legião Urbana, né? Tem bagulho novo aí. Aí os caras tudo antenados, falou, e aí, mano, vai rolar isso aí? Não. Deixa eu dar um pego nisso. Aí falou, então, a melhor droga para você colocar na veia é Jesus. Você vai ficar viciado nele. E com esse discurso, houve o quê? Começou a ter convenções no meio dos noias, surfistas, e assim foi. Aí você fala, bom, e onde isso chegou? Chegou em igrejas deles, onde você tem quase 90% só de jovens, e com 1.000, 2.000, 3.000 jovens lá dentro. Por essa pegada. Uma pegada voltada num linguajar de alcançar jovens. E eles colocaram dentro da igreja lá. Aí você fala, bom, é uma igreja neopentecostal? É, mas a pregação é uma pregação batista. Eles têm até alguns costumes que a nossa igreja tinha, né? Lá no passado, tem ainda, deve ter, lá no final, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Era o lema que a gente falava no final dos cultos. Então as igrejas lá, você pode ir em Ribeirão, lá na Castelo Branco, tem uma delas lá, você pode ir lá, você vai ver os irmãozão lá, os irmãos e as irmãs, todos jovens, ralando um monte. E eles ralam mesmo, né? Trabalham muito. Então, eles têm essa pegada. Por quê? Porque o Rina adaptou, ele não transformou a palavra, mas ele usou a palavra de uma maneira diferente para alcançar pessoas diferentes. Entenderam? Então o Rina fez o quê? Construiu pontes. Eu consigo chegar até as pessoas. E é isso hoje, o evangelismo, ele está muito relacionado, nós vamos falar de dois tipos de evangelismo, que é o evangelismo intencional e o evangelismo relacional. Hoje não há mais aquelas pregações do tipo, eu ia falar Jimmy Swaggart, oh Deus, né? Jimmy Swaggart, né? Pastor quadrangular lá dos Estados Unidos. Aliás, ele morreu faz pouco tempo, né? Com 93 anos. Eu não perdia uma pregação dele, né? Mas ele era pentecostal, então. Mas vamos falar do Billy Graham. As pregações de Billy Graham, que enchia estádios, não era isso? Né? As campanhas evangelísticas lotavam estádios. E evangelho lá, puro. Hoje temos isso, cruzadas evangelísticas? Não, acabou. Será que se fizesse vai rolar? Talvez não. Hoje, para alcançar as pessoas, a Imprensa Batista Regular, ele tem lá um trabalho que eles chamam ganhando um por um. Um por um. Hoje, para nós alcançarmos as pessoas, é na base de um por vez. E muitas vezes, grandes espetáculos não alcançam pessoas. É preciso trabalhar uma pessoa. Intencionalmente e também com, qual outra palavra que eu usei? Relacionamento. Construir pontes. Eu vou começar a relacionar com uma pessoa de uma forma proposital, intencional, e vou focar nesta pessoa, e vou trabalhar esta pessoa. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque não adianta só evangelizá-la, eu também terei que discipulá-la. Lembra que eu falei que não dá para você dividir? Então eu tenho que ganhar e discipular. Porque há muitos crentes que não foram discipulados, que eles não sabem se alimentar, eles não sabem orar,
eles não sabem ler a palavra, eles não sabem ter momento com Deus, eles não sabem nada. E estão dentro da igreja jogados, sem um cuidado, sem um aparato. Ah, irmão, se converteu, glória a Deus, senta aí. Ah, irmão, eu estou com tal problema, vamos orar que Deus vai te abençoar, e se vira. Então não tem um relacionamento, é só mais uma cadeira preenchida, mais alguém para dar o dízimo. Está ótimo. Então, dentro dessa visão, nós temos um problema sobre isso, né? Então, vamos ler lá, Atos 8:31. Aliás, antes de Atos, Colossenses 4, 5 e 6. Colossenses 4, 5 e 6. Colossenses. Pode? Andai com sabedoria para com os que estão de fora, venido o tempo. A vossa palavra santa sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Ok. Todo mundo leu o texto aí? Se você não leu, eu espero você ler. Vamos ler de novo aí. Deixa todo mundo abrir, Colossenses 4, 5 e 6. Leia aí. Leu? Ele está falando o quê? Para quem? Esse escrito foi para quem? Para quem? Para a senhora. Não, vamos falar da senhora. Porque se fala para todos, o pessoal vai achar que não tem responsabilidade. Que tradução a senhora está usando? Nova Bíblia? Tá bem contextualizada, né? Então ele falou com a senhora isso, é isso? A senhora leu, irmã Fátima? Ele foi escrito para quem? Não, esquece o nós. É para a senhora. Ele está falando o que para a senhora? Está falando o que para você, Giovana? A maneira que a gente falar, né? Tem que ser com sabedoria. E o que mais? A maneira de viver, aproveitando a oportunidade, né? Que a gente tem que pegar o evangelho. Tá. Quantas oportunidades você já teve? Algumas, ok. E aí ele fala ainda mais, sabendo aquilo que foi dito, né? Não sei se foi a Pri que falou, saber responder, foi isso? E o que ele diz aí? Saber responder, não é isso? Dar as respostas certas. Então, a Bíblia fala disso, a palavra fala isso, olha, beleza, eu vou evangelizar, as pessoas vão perguntar? Vão. Então, quem tem que pregar a Bíblia são os teólogos, o evangelista tem que ser teólogo. Não. E é isso que a gente vai tentar quebrar um pouco esse paradigma. Por quê? Porque hoje, mais do que nunca, as pessoas, elas têm as suas necessidades e elas precisam aprender disso. Veja o que diz lá 8:31 de Atos. Veja o problema das pessoas, lá em Atos 8:31. Quem achou pode ler. E ele disse: como poderei entender se
Ok, então, o eunuco pergunta, como que eu poderia entender? Alguém precisa explicar. Aí entra o que? O discipulado. Está vendo? Ele está evangelizando o homem lá, o eunuco, e ao mesmo tempo que ele está evangelizando, ele fala assim, olha, eu preciso que você me ensine. Eu, Estevão, falando, marcas na minha vida espiritual terríveis, de conversão, não uma conversão, mas quando eu quis aprender um pouco da palavra, um pouquinho mais, quando o TJ me inquiriu, já falei isso para vocês já, gente, e quando eu vi a resposta daquele bam dentro da igreja, dizendo que isso não era importante, eu fiquei indignado quando entendi que eu estava sendo enganado dentro da igreja. Conversando com uma pessoa que estou trabalhando nela, já há algum tempo, trabalhando na vida dela, ela falou, sabe, uma coisa que ele saiu machucado dentro da igreja. Ele falou, me senti enganado, como eu. Na hora que ele falou isso, eu também senti. As pessoas falavam que Jesus podia voltar a qualquer momento. Então, por Jesus voltar a qualquer momento, eu não fiz nada da minha vida. Porque a igreja falava, gente, Jesus está voltando, Jesus está chegando, Jesus está aí. Então, para que eu vou estudar? Para que eu vou comprar casa? Para que eu vou fazer? Jesus está voltando. Aí depois, tanto que Pedro corrige isso, né? Não é bem assim, é que um dia para Deus é 1000 dias, aí vai tentar corrigir isso. Paulo também tenta corrigir isso, né, em Tessalonicenses. Por quê? Porque as pessoas desde aquela época achavam que Jesus estava voltando. Já há 2000 anos achavam isso. E tem gente que prega isso, que fala isso, que Jesus está chegando. Qualquer momento ele está aí, ó, pode acontecer daqui a 1 minuto. E a gente foi enganado com isso, porque isso não é verdadeiro. E por que não é verdadeiro? Porque não é bíblico. E por que não é bíblico? Porque não entende as Escrituras. Então seria tolice alguém achar que Jesus vai voltar esse ano. Jesus não volta esse ano. Ele não volta. Antes que me chamam de herege, é bíblico. Ah, mas nem o dia, nem a hora ele sabe. Somente o Pai? Não é isso que vai falar para mim? Ora, então fala onde joga os textos de Daniel, quando diz a última semana de Daniel, do templo, do anticristo. Então isso não tem valia nenhuma. Então, pelos sinais, por isso que Daniel fala, os sábios entenderão. Ele diz isso, os sábios entenderão. Então, nós vemos ali na figura de eunuco, as pessoas elas não entendem. E nós precisamos ensinar às pessoas aquilo que elas não entendem. A pessoa do mundo, ela sabe que ela é uma pecadora e que ela vai para o inferno? Ela sabe que Jesus veio para dar perdão a ela e transformá-la numa nova criatura? Será que ela sabe de verdade isso? O que vocês acham? Será que seu vizinho sabe disso mesmo? Ele sabe assim, ó, eu sou o pecador, eu sei que Jesus veio no mundo para salvar, mas eu não sou salvo, eu sei que se eu morrer eu vou para o inferno. Ele sabe disso? Não sabe. Ele sabe que tem crente, ele sabe que tem igreja, ele sabe de Jesus, mas ele não sabe que ele vai morrer e vai para o inferno. Por quê? Porque ninguém disse isso a ele. Sim? Então, esse é um dos problemas. Aí ele coloca depois disso, lá em Romanos 10, 17. Romanos 10, 17.
O que diz? Tá, então, fé baseada na palavra de Deus. Ou seja, para ele ouvir, alguém tem que falar. Sim? Bom, os nossos pais eram diferentes, né? Nossos pais falavam com os olhos. Eles não falavam, eles só olhavam, a gente já sabia tudo. A gente era uma leitura, como é que fala? Era telepatia. Né? O pai olhava de um jeito e falava, ixi, vou apanhar hoje. Olhava daquele outro jeito e falava, ixi, é melhor parar. Só por olhar. Mas as pessoas conhecem a fé pelo ouvir. E também pelo ver. Paulo fala de ouvir, mas eu vou além. Ver. E ver é uma mensagem silenciosa, mas ela existe. E talvez a gente vai falar um pouquinho sobre ela também. Dessa mensagem silenciosa, desse evangelismo silencioso, que também temos, que a gente chama de testemunho. Testemunho. Você não fala, você vive. Você não fala, mas vive. E as pessoas notam. E elas notam nos pequenos detalhes. São nas coisas pequenas que ninguém dá valor. É ali que ela mostra quem ela é. Ou não? Bem, se é tudo isso, o que acontece? Jesus, vamos ler lá em João 1,14. João 1,14. Alguém pode ler? Um 14. Ok. O Senhor Jesus encarnou, não é isso? Se fez carne, né? E habitou entre nós. Ok. Quando ele habitou entre nós, ele veio com cabelo branco, com os olhos vermelhos, com os pés feitos de latão, com uma roupa branca, né? Saindo luz dele. Ele veio assim? Não. Mas ele não é todo poderoso? Ele não é o Senhor? Ele não é o próprio Deus? Como que ele veio? Pode falar. Humano. Oi? Tomou o ser humano. E como é que nasce o ser humano? Pelado. Frágil. Ele se fez igual a nós? Semelhante de nós? Por que ele se fez semelhante de nós? Qual foi o objetivo? Para que a gente pudesse, era mais fácil ele se mostrar igual a nós do que nós igual a ele. É impossível ser igual a ele. Mas ele se fez igual a nós. Então nós percebemos que muitas vezes a gente tem alguns discursos dentro da igreja que não fecha. Não fecha. A religiosidade impõe determinados valores ou determinados princípios que, gente, não tem pé, não tem cabeça. O Senhor deu exemplo de que Ele se humilhou, se fazendo homem para alcançar a criatura. Ele se despiu de toda a sua deidade. Ele se despiu de toda a sua glória, de todo o seu poder, para alcançar o ser humano. A igreja precisa sair de um patamar
E viver onde? Viver entre os pecadores. A igreja não se mistura. A igreja não está... Tá, tudo bem, nós não vivemos no mundo, nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. E ele diz que enquanto nós estivermos no mundo, nós devemos ser o quê? Sal e luz. Sal e luz onde? Aqui, onde habitamos. Então, o evangelismo intencional e o evangelismo relacional, e aí eu vou falar de uma terceira forma, é justamente isso. Nós só podemos brilhar onde tem trevas, porque onde tem trevas é ausência de luz, não é isso? A física não explica isso? O que é trevas? Ausência de luz. Porque onde houver luz, é impossível haver trevas. Sim? Ou não? É física. Põe a luz lá em cima, as trevas dissipam. À noite a gente vai pregar sobre isso. Então, é essa visão. Eu sou luz. Você é luz? Então você fala comigo, eu sou luz. Eu não ouvi. Eu sou luz. Ok, sua luz vai brilhar onde? Nas trevas. E onde estão as trevas? Aí fora. Onde há pessoas. Onde há pessoas, as trevas. E eu vou brilhar nas trevas. A porta do inferno não vai prevalecer, porque eu vou até lá. Eu vou até lá, e ela não vai sobrepor sobre mim, porque ela não tem o poder que eu tenho. O maior é aquele que está, do que aquele que está, ou não. Então, se Jesus fez isso, eu tenho que repensar os modelos, então, de evangelismo hoje, que vai ser talvez um modelo diferente daqui 5 anos. Eu já passei para o pessoal de mídias, evangelismo por mídias, passei ontem, né? Um pequeno vídeo falando do evangelismo digital. A gente, da minha disciplina de marketing, eu sempre falo para os alunos, falo, gente, as coisas mudam. Hoje, o marketing, ele é digital, ele é relacional, ele é interativo. Hoje as cabeças das pessoas mudaram, somente do jovem. E o grande problema nas nossas igrejas tradicionais é falta de jovens. Sim? São poucos jovens que temos nas nossas igrejas. Não são muitos. Tem igreja que não tem nenhum. É a igreja de velho. As pessoas vão morrer, a igreja vai fechar. Porque não tem juventude. Porque a igreja não alcança a juventude. Ela não vai até a juventude. E para ir até a juventude, é mais fácil o jovem ir até a juventude. Porque ele é jovem, então fica mais fácil ele se fazer de jovem. Como ele não se faz de jovem, então a juventude não vem. E se ela não vem, nós não vamos ter. E se não houver, não vai ter renovação. E se não houver renovação, morre. A igreja fecha a porta porque os velhos morreram. E não tem jovem mais dentro dela. Sim? Ou estou errado também? É simples. É duro de uma certa forma, porque mexe com a nossa realidade. Se é algo aplicável na sua vida, na minha, é essa questão de evangelizar. Porque para eu ouvir, alguém teve que falar comigo. Foi assim com vocês também? Não? Quem aqui se converteu do nada? Alguém se converteu do nada? Chegou em casa e aceitou Jesus do nada. Alguém não falou com você? Sim? Alguém falou com você, não sei quem foi. Comigo eu lembro, uns crentes chato. Ou crente chato, aliás, crente é chato. Crente chato. Né? Marcos, meu amigo de balada. A gente fazia um monte, aprontava um monte juntos, nas noites, nas noitadas. Bebíamos juntos, fumávamos juntos, fazíamos um monte de tranqueira juntos. Aí um dia eu encontrei um Marcos de terno e gravata e uma Bíblia debaixo do braço.
Desodorante de crente, de pobre, né? Desodorante, já ouviu essa palavra, né? Desodorante de pobre, é que a gente chamava. O terno dele não era terno de garrafa, já ouviu falar nisso também? Tinha muito, terno de garrafa. Que era o terno de garrafa? Aquele paletó todo amarrotado, a gente chamava terno de garrafa, né? E aí perguntei para o Marco, cara, mano, o que você está vestindo, cara? O que é isso, vai casar? Não, agora eu sou crente. Falei, aí, lá no Mãe Fabrini, que besteiragem é essa, cara? Se liga, mano. Que? Tomou dose a mais? Não, Jesus me libertou. Falei, esse aí já. Falei, então eu tô fora, tô saindo, ó. Depois a gente conversa e ó, vai ver que esse papo de crente pro meu lado, tô fora. Aí um dia, eu encontrei o bendito Marcos de novo. Eu vim da faculdade, em 82, e ele vindo do seminário, de terno e gravata. E não tinha jeito de fugir, né? A gente tinha que pegar o mesmo caminho. E aí, ei Marcos, beleza? Beleza. E aí? Ah, então, não sei o que, falei de dinheiro. Pronto, na hora que eu falei de dinheiro, ele entrou. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei, ai meu Deus, onde eu fui falar? E aí o caminho ainda era longo. Eu quase que eu falei, vou voltar lá para o ponto de ônibus e depois eu volto. Qual foi a maneira que eu encontrei para fugir de Marcos? O pastor Marcos hoje é o pastor da convenção, lá em Curitiba, no Paraná. Está na convenção também. Está lá, pastor há muitos anos. Qual foi a maneira? Ele pegou e falou, então, começou a falar de Jesus lá na esquina. Eu falei, cara, eu preciso dormir, mano. Não, então faz o seguinte, domingo eu vou na sua casa e te pego para ir na igreja. Tá bom? Fala, tá bom. Quero ir embora. Deus usou Marcos para falar comigo. Me converti com ele? Não. Domingo, março de 1982. Jogo do Brasil e Alemanha. 5 horas o Marcos falou que ia pegar. Deu 5:05 e ele não veio. Eu falei, graças a Deus. Graças a Deus ele não veio me buscar. 5:10. Não veio. Eu falei, agora. 5:15. Aí eu, ai meu Deus do céu. O que eu falo? Morri, não estou, viajei, estou com dor de barriga, o que eu falo para ele? Tá bom, já estou indo, porque senão ele ia ficar no meu pé, não é? Botou no carro e levou para a Igreja Batista de Vila Rosa, São Bernardo do Campo. Naquele dia, me converti. Naquele dia, tomei uma decisão. Deus falou comigo, Deus me salvou. Nem sei o que o pastor pregou. Não tenho a menor ideia o que o pastor pregou. Nem ouvi. Mas ouvi muito bem o Espírito Santo falar comigo. E Ele me salvou. Eu não me salvei, Ele me salvou. E aí, quando Ele me salvou, tudo mudou. Porque a partir dali começou um propósito dele na minha vida. Aliás, já começou antes de eu me converter. Deus já estava usando Marcos para me levar. Não foi a igreja que me salvou, não foi o pastor que me salvou, não foi o Marcos que me salvou, foi Deus que me salvou. Ele só foi um instrumento. E é justamente nisso, irmãos e irmãs, que nós precisamos entender. Quem salva as pessoas não somos nós. Nós não salvamos ninguém. Se nós não salvamos ninguém, quem salva? O Espírito Santo, o Senhor, Deus, Ele salva, não é isso? Sua obrigação é salvar? Sua obrigação é salvar? Não, você não tem poder para isso. Sua obrigação é qual? Falar. Falar. O que vai acontecer depois disso é problema seu?
É problema de quem? De Deus. Sim ou não? É problema de Deus, não é problema seu. Você não salva ninguém, você não tem poder para isso. Sua obrigação é falar. Quem salva é o Senhor. Faz igual o TJ. Você fala. Se eu pego um TJ e ele é meio fraquinho, ele vai voltar com um mais sábio, com mais poder. Por quê? Porque ele vai ver que eu sei mais que ele, vai chamar alguém. Olha, eu não sei responder, mas posso voltar no sábado que vem com uma outra pessoa? Ah, pode. Aí vai vir lá, preparado já, armado. Então, nossa obrigação não é salvar. A nossa igreja não salva ninguém. Eu não salvo ninguém. Você não salva ninguém. Nós não salvamos ninguém. Quem salva é Deus. Se é assim, o que depende então? Depende de mim influenciar a outra pessoa. Tem um vídeo, eu ia passar, mas... eu posso fazer assim, né? Deixa eu ver. Eu acho que dá para passar aqui. Veja. Eu tive a oportunidade uma vez de evangelizar alguém. Estava passando alguns dias na praia e quando você está assim sentado, de vez em quando passa alguém recolhendo latinha, né? Tirando o lixo da praia. E eu vi esse menino já há alguns metros, ele vindo de cara meio fechada, né? E ele veio recolhendo as latinhas, o pessoal não dava muita atenção para ele, e eu sentado na cadeira, quando ele chegou perto, ele falou assim, tem alguma latinha dessa vazia? Eu falei, vazia não. E ele meio que deu uma desanimada. Eu falei, mas tem essa cheia, você não quer tomar? Ele falou, posso? Aí eu falei, pode, senta aqui um pouquinho comigo. Aí ele sentou na cadeira que estava do lado, já mais aliviado, né? Continua a sua vida. Esse é o meu problema. Eu estou falando de mim. Vocês perceberam? O cara vinha catando latinha, chegou a... Tem alguma latinha vazia? Não. Olha o Estevão e olha ele. Senta aqui um pouquinho comigo. Aí ele sentou na cadeira que estava do lado, já mais aliviado, né? Mais manso. Aí eu olhei e disse assim, está com fome também? Ele falou, tô. Faz mais de um dia que eu não como, um dia e meio que eu não como. E aí eu tirei algum lanche, dei para ele sentou, comeu. E ali eu comecei. Qual era o nome dele, de onde ele vinha. Outro problema. Ele perguntou se o cara estava com fome. Tem uma cheia. Você está com fome? Você quer comer alguma coisa? Você está dividindo o que você tem. Sim? Estava fazendo ali, né? Aprendi algo criativo, de elogiar a pessoa pelo que ela faz. E eu disse para ele, falei assim, você viu como as praias estão sujas ultimamente, né? Mas se não fosse alguém como você, que recolhe todo esse lixo para que essa praia fique bonita, nós viríamos essa praia totalmente suja. E aí, ele estava carrancudo quando veio, manso quando chegou, só que agora ele já estava com um sorriso no rosto, né? E ele ali com um sorrisão no rosto, comendo lanche, tomando refrigerante e a gente conversando, ele me contando a sua história, uma história muito difícil, de alguém que era agredido pelo pai, que a mãe ficava do lado do pai, que daí ele resolveu sair de casa com 13 anos de idade. E quando ele, já com 14, 15 anos, já tinha sido internado algumas vezes por uso de dependência química e nunca mais voltou para casa. Morava na rua, né? Era agredido durante a noite pelos policiais, onde ele chegava e toda aquela história. E ele, cheio de vontade de ouvir alguma palavra boa. E a gente foi construindo ali um relacionamento de algum período de tempo. E depois de que nós estávamos ali durante aquele período de tempo, eu disse a ele, olha, mas Deus pode fazer alguma coisa por você ainda. Veja, você não é qualquer pessoa, você é uma pessoa que está trabalhando para Deus nesse lugar, limpando aquilo que Deus criou. E eu entendo que Deus pode realmente transformar a sua vida, porque Ele pode dar. E aquilo fez com que ele, desde as metáforas que eu fui usando do momento da conversa, ele se enchesse de esperança. E eu pude orar com ele ali durante algum tempo. Quando minha família chegou, estava todo mundo na água, né? Quando ele chegou, e aí, como eu sou acostumado a fazer isso, a turma falou, já conversando com alguém, querendo ganhar alguém para Jesus. E nós oramos com ele ali, foi uma bênção, assim. Saí dali, assim, muito contente. Por um período de tempo onde eu pude falar de Jesus para alguém, mas
criando ali um pequeno laço de relacionamento. Vê como as coisas funcionam? Eu encontrei ele de longe carrancudo, mas quando ele saiu com os olhos cheios de lágrimas e com um sorriso na cara, pegando latinha, mais feliz do que quando ele estava começando. Né? Eu acho que essa ideia de Jesus, de construir esse relacionamento, é muito melhor do que quando eu aprendi no início da minha conversão, que alguém falava assim para mim, falou, não, é importante você passar na rua e dizer, Jesus te ama, e vai embora correndo, não tem problema. Eu acho que não funcionou, mas acho que funciona dessa maneira. Então, construa a base da sua boa comunicação com relacionamento. Construa. Pegado? Veja, gente, da mesma forma, eu não sei tudo. Aliás, não sei nada. Quanto mais eu sei, menos eu sei, né? Mas é uma pegada. Você viu que ele pegou e falou assim, você está ajudando a limpar a praia, não é isso? Você está limpando, eu já falaria assim, um exemplo. Da mesma forma que você está limpando a praia, Deus pode limpar o seu coração. Sim? Poderia falar assim também? É justamente nisso. Por isso que pessoas, entre aspas, dadas, no bom sentido, né? Elas têm uma facilidade maior de relacionar com as pessoas. Sim. Sim. E isso que a senhora fala, isso que o pastor falou, são coisas assim. Porque uma das coisas que nós vamos falar é evangelismo através da profissão. Através da sua profissão é a maneira de você evangelizar. Você trabalhando. O seu trabalho, ele é evangelizador. E que também não houve julgamento, né? Da parte dele, sim. Hoje as pessoas, muitos cristãos julgam antes de falar. Então, ele já vai meio que, eu vou ser crente para você? Sim, sim, você fala isso, isso, isso. Então, há muito julgamento com as pessoas. Preconceito. Preconceito. Você veja como nós somos falhos? Nós somos salvos. Mas nós temos muitas falhas. Nós, igreja. Preconceito, pré-julgamento. Já mandamos para o inferno antes de pregar. Né? A pessoa nem foi para o inferno, a gente já manda. A questão também é descer no nível da pessoa. Chegar ao nível da pessoa. O problema maior é que um nível mais alto, a gente é mais fácil, mas um nível mais baixo. Nosso ego não deixa. Esse é o problema. Jesus fez isso. Ele desceu. A grande questão, gente, é que a gente olha a aparência. Nós julgamos as pessoas pela aparência, não por aquilo que ela é, mas por aquilo que ela aparenta ser. É igual o comércio. Nós somos importantes no comércio não é por aquilo que nós somos, é por aquilo que nós temos. Se você tem dinheiro, por favor. Se você vai mendigar, sai daqui. E nós, igrejas, somos cheios de preconceitos. Somos cheios. Se tem aqui, como aconteceu de uma pessoa ali da porta, a nossa vontade é o quê? Manda ela para fora, vai, some daqui, passa daqui. Tem uma igreja batista, que não vou citar o nome da cidade, é uma igreja grande, a Igreja Batista Central de uma cidade X. Ela tem por volta de 3.500 membros, mais ou menos isso. Lá de onde nós viemos, da região nossa lá. Se você for lá, você vai ver um monte de segurança. Sabe seguranças? Está no preto, vestido de preto, com foninho, vários. Se você for falar com o pastor, você para na primeira cancela. Quem é você? O que você quer?
Eu quero falar só um momento. Fulano está aqui, ele tem horário marcado, posso confirmar? Pode entrar? Ah, você não tem horário marcado, desculpa, ele não vai te atender. É assim a igreja batista de lá. Uma delas. Aí, nessa semana, foi postada a morte do pastor Gilson Breder. Você deve ter visto. O Gilson, ele foi pastor da igreja Batista Vila Euro, onde nós somos membros, antes do Ori, né, pastor Ori. A visão de Brenner, ele abriu 5 igrejas. Uma delas é a Manancial, que tem 1.500 membros hoje. Seleta, seus 400 e poucos membros. Capelinha, Los Angeles, Vila Elisa, Ribeirão Preto, que está fechando, porque não tem pastor para ela. É visão de quem? Ele ia onde as pessoas iam. Então, nós aprendemos com o pessoal da Manancial. O Manancial foi uma bênção para Pibo, que era a primeira igreja batista do Jardim das Orquídeas. Porque nós aprendemos muitas coisas com ele e nós praticamos. Que é a Manancial, lá no Telma. E nós fazemos o quê? A nossa igreja chegou no momento que nós conseguimos, com Deus, né, claro, nós conseguimos levar quase 60 pessoas dentro de favelas. A primeira lá da comunidade do Bandeirantes, da nossa antiga igreja lá do Bandeirantes, e depois lá no DR. Nós conseguimos evangelizar todos os barracos do DR. Todos. Cada barraco entramos. Por quê? Porque na Manancial eles têm um trabalho que eu aprendi a fazer, fantástico, chamado Visitação de Deus. Esse é o trabalho. E aí eu falei com o pastor José Carlos, e falei para ele, meu, quero ver como que é isso aí. Ele falou, cola aí. Falei, na hora, agora. Estou junto. Então você vai com aquele grupo ali, ó. E nós ralamos o sábado inteirinho, batendo em todas as portas, de todas as casas, no raio de, eu não, né? Nós éramos apenas um grupo. Mas qual que é o princípio da igreja? Varrer todas as casas, num raio de 1 quilômetro da igreja. 1 quilômetro ou 2, todas as casas. Não havia uma casa no raio de 1 quilômetro ou 2 quilômetros que não conhecia a Igreja Batista Manancial. Todas as casas sabiam. Como sabia? Porque a igreja ia até as casas. Na igreja multiplicadora fala isso. Que a igreja tem que ser relevante no bairro onde ela está. Nós não fizemos isso ainda. E não sei se Deus vai me permitir isto. Mas a gente precisa ter essa porta aberta todo dia. Para mim, ficaria aberta das 7 da manhã às 10 da noite. Não para os crentes virem prestar culto, mas para a comunidade usar. Ter aula de crochê, aula de tricô, aula de pintura, aula de artesanato, aula de taekwondo, aula de jiu-jitsu, aula de... Gente, nós precisamos ser o quê? Luz. E a igreja, igual nos Estados Unidos, que assiste Velho Oeste vê isso, né? No antigo, dos faroestes, a igreja batista virava o quê? Tudo que era decidido na cidade era feito onde? Dentro da igreja. Não era assim, nos faroestes? Ou não? Vocês lembram de alguma coisa assim? Era na igreja. Então a igreja tem que ser relevante, você tem que ser relevante. Nós temos que ser relevantes. Gente, as pessoas não vão entrar aqui por acaso, se a gente não for atrás delas. Se nós tivéssemos a UE, beleza, vai rolar tal coisa lá, vamos lá rolar que vai rolar tal coisa lá, então vamos juntar lá, vamos colar lá. Não, nós não fazemos a UE, então as pessoas não vão vir. Agora, se uma outra igreja fizer a UE, o pessoal vai colar lá. Então, é assim, né? Jesus, ele veio então e mudou, e ele comeu a comida que as pessoas comiam, não é? Não é isso?
vestiu como as pessoas se vestiam, comeu o que as pessoas comiam, falava a linguagem que as pessoas falavam, sim? E ele fez algum preconceito? Ele falou com prostituta, falou com mendigos, falou com judeus, falou com não judeus, falou com mulher, falou com doentes. Ele tinha algum limite? Jesus tinha limite no ministério dele? Tinha alguma... Ah, isso eu não faço, isso eu não falo. Tinha alguém assim? Não. Não, né? A gente esquece disso, porque a igreja começa a falar, não, porque nós não misturamos com o mundo. É verdade. Nós não praticamos o que o mundo pratica, mas nós estamos no mundo para ser sal e luz. Nós não somos amigos do mundo. Nós somos servos de Deus nesse mundo. Então, evangelizar para nós não é um ato de obrigação, um ato pesado. Ele tem que ser algo fluido, algo prazeroso. E como é que você vai sentir esse prazer? Mudando a sua forma de pensar, sua forma de agir. Eu mudei e estou mudando, né? Eu sempre falo, eu sempre estou em mudança. Eu deveria usar aqui aquele crachazinho que a gente usa lá no Casados para Sempre, né? Em construção. Eu poderia colocar também o outro lá, em reforma. Já viram isso aí? Não. Uma plaquinha, né? Estevão está em reforma. Estou sempre sendo reformado. Não no sentido de salvação, mas no sentido de pessoa, de crente. Oi? Sim, estou em transformação. Com 62 anos e 43 de evangelho, ainda estou em transformação. Não, fica em paz. Amém. É uma forma de você evangelizar. Não existe uma maneira, uma única forma. No ensino público, a gente diz que o Estado é laico, né? Mas hoje está mudando. Muitas coisas estão mudando também com o lado que a gente pode aproveitar. Por exemplo, o UBA, que é a UBA, União Universitária... UVA, sei lá, tem o nome dos evangélicos, jovens evangélicos cristãos. Em Franca tem.
Então eles nas universidades de Franca, na Unesp, na Unifran, eu não sei se tem na Unifacef, não sei se tem na FDF, lá na FATEC não tem. Mas é o quê? Eles têm um tempo de oração dentro da faculdade. Então os jovens, na hora do intervalo, vão orar lá. Eu já pedi para eles, vão lá na FATEC, vamos abrir lá um trabalho da FATEC para evangelizar, para dar atenção. Você não vai falar que a pessoa vai para o inferno, mas você vai falar que Cristo pode mudar situações, Cristo pode mudar as pessoas. Gente, o que vai acontecer? Vamos pegar o seu exemplo. O exemplo também do pastor. Você fez alguma coisa por alguém. Você faz alguma coisa por alguém? Sim ou não? Faz. Talvez uma palavrinha que você usou. Você sabe o resultado daquilo daqui 6 meses? Daqui 1 ano? Daqui 2 anos? Você sabe o que aquela pessoa vai ser, ou que Deus pode usar aquilo na vida daquela pessoa? Esse homem, ele falou de Jesus, falou aquele menino, não foi isso? Ele sabe o que aquele menino vai ser? Não. Mas Deus pode usar isso na vida daquela pessoa daqui a um tempo? Pode. É isso que eu quero que a gente entenda. Gente, não importa o resultado, não importa se as pessoas forem refratárias. O que importa é simplesmente eu dizer, e é isso que a gente vai falar na aula que vem, o principal do Evangelho. O principal do Evangelho é simples, é fácil, é mostrar quem é Jesus, o que Ele fez e o que Ele pode fazer na sua vida, só isso. O Evangelho é isso. Sim, se aproveitar. Vou dar uma sugestão. A gente usa o PDCA, né? Tudo que é bom deve ser melhorado, não é isso? Eu já pensaria assim agora. A que sugestão você me daria? Coloca ali as lições de João, 5 lições, fala, pegue gratuitamente, faça essas lições, alguma coisa assim, aí o pessoal do marketing ia fazer, a pessoa pega e leva embora, sabe? Junto com o Evangelho de João. Leva, isso aí, ó, leva para você fazer e dá o Evangelho de João junto. Mas dá lições junto. Para quê? Para ela ter um direcionamento. Sim, é um direcionamento. Olha, você vai fazer isto. Aí ela vai, no final dessas 5 lições, ela entender todo o plano da salvação e tudo que Cristo é. É uma forma. Qual? Não. Vai estar na fila. Tá. Bem, então, chegou o nosso tempo aqui. Nós vamos terminar a aula de hoje com essa questão de que métodos, não sei se a gente pode usar essa palavra, mas nós temos que pensar hoje em pessoas. Não é possível que você não tenha pelo menos uma pessoa do seu lado, seja em que ambiente for, que você não possa evangelizá-la. Nós não estamos falando que você vai evangelizar todo mundo do seu bairro, não é isto. O que eu estou falando é de você evangelizar uma pessoa e entendendo que quem vai convertê-la não é você, e entendendo que se ela converter, você tem que cuidar dela, por um período de tempo. E aí você pergunta, mas como? De que forma? Aí você chega no ouvido do seu pastor e fala, pastor, agora eu estou com um problema, você me ajuda a resolver.
Aí é uma outra questão. Mas nós precisamos evangelizar. Gente, e como Jesus veio sem preconceitos, nós precisamos também não ter preconceitos. O Evangelho ele inclui todos os tipos de pessoas. O Evangelho salva desde índios até traficantes. O Evangelho salva pessoas em todos os lugares do mundo, seja ela branco, pardo, índio e etc. O Evangelho pode salvar pessoas ricas e pessoas pobres. O poder de Deus não tem limites. Quem salva é o Senhor. Então Deus salva católicos e muçulmanos, espíritas e ateus. Deus tem poder para isso. É Ele que faz isso. A mim só me cabe uma coisa: testemunhar e falar. O resto, o problema é de Deus. A gente tem que pensar nisso. E eu vou terminar contando uma história. Nosso primeiro ministério foi na PIB Pedreira, primeira igreja batista bíblica, na época, na cidade de Pedreira, ao lado de Jaguariúna, entre Jaguariúna e Amparo. Foi nosso primeiro ministério. Nina grávida, a Stephanie pequenininha, eu trabalhando em São Paulo, viajando, deixando eles lá sozinhos enquanto ia trabalhar. Nunca tive tempo integral à igreja e não pretendo ter nunca, né? É uma coisa que não passa na minha cabeça e não desejo ter tempo integral à igreja, sempre trabalhando. E uma das coisas que a gente ficou lá um tempo e entendemos que chegou a hora de sair, depois de alguns anos lá. E aí eu cheguei para um velho pastor, no bom sentido, e falei: pastor, eu queria um conselho seu. Nós estamos sentindo no coração o desejo de sair daquela comunidade. Aí o pastor falou: e? Então, vou deixar aqueles irmãos sozinhos? Aqueles irmãos vão ficar sem uma liderança, sem um pastor? E aí aquele pastor falou uma coisa para mim e diz assim: a igreja de lá é de quem? A igreja é de Deus. Sim. Então o problema é de Deus, não é problema seu. Se Deus está falando para você sair, saia. Porque é melhor você sair e não atrapalhar a igreja do que você sair e deixar que Deus opere e faça o que Ele quer lá naquele lugar. Então nós precisamos entender aonde vai os nossos limites e aonde vai os limites de Deus. Só que nós não podemos esconder atrás de desculpas que não colam. A vergonha não é desculpa. O medo não é desculpa. Não saber responder não é desculpa. A falta de conhecimento da Bíblia não é desculpa, porque se você não conhece é porque você é preguiçoso e não estuda. Então não é desculpa. Então nós podemos construir muros e muros e muros de desculpas. Muros altos, intransponíveis. Mas isso não vai livrar a gente da nossa responsabilidade que você tem com Deus. Porque Deus te mandou. Não fui eu. Ele mandou. E se você não fizer, você vai dizer: eu mandei você fazer, você não fez. Ah, eu tive medo. Lembra daquele um talento? Lembra daquele homem de um talento? Eu mandei você fazer, você não... Eu fiquei com medo. Desculpa? E enterrei. Enterrei. É assim que você está fazendo. Você está fazendo igualzinho ele. Só que você pode mudar isso. Amém? Ou não? Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Domingo que vem a gente continua esse texto, mas vamos trabalhar de relacionamentos, e intencionalidade e discipulado, que são maneiras que a gente tem de fazer evangelismo de uma forma, gente, alegre, não pesada, não daquela, ai meu Deus, não é isso que a gente quer. A gente quer que simplesmente vocês vivam a vida e simplesmente fluindo o evangelho de uma forma fluida, não esforçada, não pesada, não carrancuda, não obrigada, mas por amor. Porque é isso que moveu Jesus. Ele não veio por obrigação, ele veio por amor.
mostrar o que Cristo é na minha vida. Depois vai passando, esse amor parece que vai se esfriando. É uma coisa também que, às vezes, eu tenho que confrontar comigo mesmo e falar, olha, vamos lá pelo amor. Não é fácil, né? Mas assim, eu tenho que, de alguma forma, tem que haver uma matemática aí que a gente volta novamente, porque assim, a hora também já confronta, né? Aquele que me ama, Negue-se a si mesmo. o senhor já falou isso aí, já me impactou nesse amor, para mim realmente, o meu amor está um pouco zero, na escala 10 ali, né? De 100 a 10. Eu acho que é uma coisa também pode ser refletir também, sabe? Zona de conforto. Eu vou falar, aqui está só eu e o senhor, ninguém está me ouvindo, tá? Eu e o senhor só, estamos conversando só nós dois, tá? Sabe o que eu acho que é o maior culpado disso? A igreja. Sabe, porque a igreja é cômoda, a igreja não é responsável, a igreja não ensina, ela não te... Você tem aquela vazão, ela não te dá, vamos, ela não aproveita disso. Não, irmão, fica sentadinho aqui, fica fazendo isso, fica fazendo aquilo outro. E aí você vai se adaptando ao meio, não é isso? E aí você vai murchando. Aí você fica mais um murcho no meio de um monte de gente murcha. Porque a igreja fica religiosidade. Que é isso que hoje está cheio da igreja. Religiosidade e não aquele cristianismo vivo, né? Que a gente vê. Vamos orar? Pai, que o seu nome seja exaltado em todos os momentos nesse lugar. Obrigado pelo tempo que tivemos aqui. E que não eu, mas que o teu Espírito realmente faça-nos entender o nosso local, o nosso lugar, o nosso posicionamento diante da tua palavra, diante da tua vontade e diante desse mundo corrupto, diante desse mundo que não conhece a verdade e que não conhece o amor de Deus. Que o Senhor nos use de verdade para que nós sejamos instrumentos do Senhor para a transformação que o Senhor fará em vidas. Ensina-nos, Pai, porque nós precisamos aprender do Senhor estas coisas. Em Jesus te agradecemos e pedimos a tua bênção para este dia, que seja um dia abençoado, um dia em que as pessoas possam descansar, possam aproveitar com suas famílias. E à noite, Pai, traga-nos em paz, para que possamos prestar o culto ao Senhor. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém.